telefone tocou. Um som estridente que cortou o silêncio do meu apartamento no Leblon e me assustou. A chuva caía incessantemente na janela do meu quarto, misturando-se com o som distante de uma sirene, um ruído que parecia nunca cessar nesta parte do Rio de Janeiro. Eu tateei pela escrivaninha, com os olhos ainda pesados de sono, a luz forte da tela me cegando momentaneamente na escuridão. Alô? Minha voz saiu rouca, pesada de exaustão. 3 plantões seguidos no Hospital da Lagoa me deixaram exausta. Meu corpo implorava pelo sono ininterrupto que eu não tinha há dias. O silêncio respondeu, seguido pelo som suave de uma respiração. Olhei para a hora. 2h37 da manhã. Alô? Repeti, a irritação crescendo na minha voz. Se for trote, não tem graça. Onde está? A voz que finalmente respondeu era grave, controlada, com um tom que me enviou um calafrio na espinha. Havia autoridade naquelas 3 palavras simples. Uma ordem, não uma pergunta. Acho que você ligou para o número errado, eu disse, sentando na cama. De repente, mais alerta. Não banque a esperta comigo. A voz dele ficou mais baixa, cada palavra pronunciada com precisão deliberada. Você deveria ter entregado há 1 hora. Onde está? Meu coração disparou enquanto a confusão tomava conta da minha mente. Senhor, sinceramente, não sei do que você está falando. Você ligou para a pessoa errada. Meu nome é Sofia Santos, sou enfermeira no Hospital da Lagoa e estava dormindo até a sua ligação. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu ainda conseguia ouvir a respiração dele, calma e controlada, em total contraste com a minha respiração ofegante e rápida. Descreva-se. A demanda abrupta me pegou desprevenida. O quê? Não, estou desligando agora. Descreva-se, ou eu vou te encontrar e ver por mim mesmo. A ameaça não veio em um tom mais alto ou com uma obviedade de perigo. Foi a certeza em sua voz que me gelou o sangue. Isso é ridículo. Vou chamar a polícia. Passei a mão pelo meu cabelo emaranhado, tentando pensar com clareza, apesar da exaustão. Um riso baixo e sem humor veio do telefone. À vontade, diga a eles que Alessandro Castilho gostaria de falar. O nome não significou nada para mim, mas a forma como ele o pronunciou, como se eu devesse reconhecê-lo, como se todos devessem, me fez hesitar. Olha, não sei quem você é ou o que você quer, mas... Cabelo escuro ou claro? Pisquei, surpresa pela interrupção. O quê? Seu cabelo, Sofia Santos, é escuro ou claro? Eu não deveria ter respondido. Cada instinto gritava para que eu desligasse, bloqueasse aquele número, esquecesse a bizarra conversa no meio da noite. Em vez disso, confusa e ainda meio adormecida, eu disse: escuro, castanho. Olha, por favor, pare. Cor dos olhos? Isso é assédio. Cor dos olhos. Já não era uma pergunta. Verde. A palavra escapou antes que eu pudesse contê-la. Por favor, me deixe em paz. Ouvi vozes abafadas no fundo, como se ele tivesse coberto o telefone para falar com outra pessoa. Quando ele voltou, sua voz havia mudado. Mais suave, quase pensativa. Você realmente não faz ideia de quem eu sou ou do que estou falando, faz? O alívio me inundou. Não, não faço. Este é um número errado. Sinto muito se você está procurando por outra pessoa, mas não posso ajudar. Outra pausa. Interessante. A palavra pairou entre nós, carregada de um significado que eu não conseguia decifrar. Me desculpe por ter perturbado seu sono, Sofia Santos, enfermeira do Hospital da Lagoa. Durma bem. A ligação terminou e eu fiquei imóvel na minha cama, segurando o telefone, encarando a tela escura. Lá fora, a chuva se intensificou, batendo na janela em um ritmo errático que combinava com o meu batimento cardíaco. Tentei me convencer de que não era nada, um número errado, um mal-entendido, algo sobre o qual
eu riria no dia seguinte. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que, de alguma forma, ao atender aquela ligação, eu tinha cometido um erro terrível. Passei o dia seguinte no plantão, a ligação estranha assombrando os limites da minha consciência enquanto eu ia de paciente para paciente. O Hospital da Lagoa estava com falta de pessoal, como de costume, a emergência transbordando com as vítimas de um engavetamento na via binário. No meio da tarde, eu já estava quase convencida de que a conversa noturna tinha sido um sonho, um produto da minha mente exausta. "Você parece a morte em pessoa", comentou a Lúcia, uma enfermeira que trabalhava no hospital desde antes de eu nascer. Seu cabelo estava preso em um coque rígido e seus olhos eram afiados enquanto ela me avaliava por cima dos óculos de leitura. "Obrigada pelo voto de confiança", murmurei, atualizando o prontuário de um paciente na estação das enfermeiras. "3 plantões noturnos seguidos de um diurno fazem isso com você", Lúcia resmungou. "Quando eu tinha sua idade, trabalhei por uma semana seguida durante a epidemia de dengue. Vocês, jovens, não têm fôlego." Eu nem me dei o trabalho de discutir. A ética de trabalho de Lúcia era lendária, assim como a sua total falta de empatia pelo que ela chamava de fragilidade milenar. "Tenho uma entrega para você na recepção", ela disse, me entregando outro prontuário. "A cama 4 precisa ter o curativo trocado." "Uma entrega de Tito-Pinteca, não pedi nada." Lúcia deu de ombros. "Bem, alguém gosta de você o suficiente para mandar flores. Deve ser bom." "Flores?" Eu não saía com ninguém há mais de um ano, desde o desastroso relacionamento com o Marco, um residente de cirurgia que estava saindo com outras 3 mulheres ao mesmo tempo. Meu aniversário seria apenas em alguns meses, e minha mãe só mandava presentes práticos, como meias ou utensílios de cozinha. A curiosidade me levou à recepção durante o meu intervalo. O buquê que me esperava era enorme, um arranjo dramático de rosas vermelhas escuras e lírios brancos que devia ter custado uma fortuna. A recepcionista, Joana, arregalou os olhos enquanto eu me aproximava. "Admirador secreto?" ela perguntou, balançando as sobrancelhas. "Deve ser um engano", eu disse, procurando por um cartão. "Nenhum engano. O entregador perguntou por Sofia Santos especificamente. Disse para eu verificar sua identidade antes de te entregar." Ela me deu um pequeno envelope escondido entre as flores. Meus dedos tremeram um pouco enquanto eu o abria, uma sensação de mau presságio me invadindo mesmo antes de eu ler a mensagem limpa e escrita à mão lá dentro. Números errados às vezes levam às conexões certas, ansioso para fazer a sua. O cartão não tinha informações de contato, nem mais explicações, apenas aquela mensagem enigmática e uma inicial. Alessandro. Tinha que ser do homem que me ligou na noite passada. "Quem entregou isso?" perguntei a Joana, tentando manter minha voz firme. Um serviço de entrega que nunca vi antes. Um cara de terno. Parecia caro. Ela se inclinou, baixando a voz. Bonito também, de um jeito assustador, com um físico de segurança. "Ele disse mais alguma coisa?" "Não, só esperou enquanto eu confirmava que você estava no plantão. E depois foi embora." Ela estudou meu rosto. "Você está bem, Sofia? Parece que viu um fantasma." "Estou bem. Só surpresa." Forcei um sorriso. "Você se importaria de guardar isso na recepção até o final do meu plantão?" "É grande demais para a sala. Iria para a sala de descanso." Enquanto eu voltava para a emergência, minha mente estava acelerada. Como ele descobriu onde eu trabalhava? Eu tinha mencionado o Hospital da Lagoa durante nossa breve conversa, mas isso não explicava como ele descobriu meu nome completo ou a escala de plantão. O pensamento me enviou um calafrio, apesar dos corredores do hospital estarem sempre superaquecidos. Pelo resto do plantão, me peguei olhando por cima do ombro, estudando os rostos dos visitantes com mais cuidado do que o normal, saltando sempre que alguém me chamava. No momento em que eu bati o ponto às 20 horas, meus nervos estavam à flor da pele. Ponderei deixar as flores para trás, mas no final decidi levá-las.
Algo sobre abandoná-las parecia que seria percebido como rejeição. E embora eu não soubesse explicar o porquê, essa possibilidade me assustava mais do que aceitá-las. O estacionamento do hospital estava mal iluminado como de costume, apesar de inúmeras reclamações da equipe sobre a segurança. Eu segurei meu chaveiro com spray de pimenta em uma mão e o arranjo de flores na outra, e me apressei em direção ao meu velho Fiat Uno, estacionado no canto do nível 2. Eu estava tão focada em chegar ao meu carro que quase não percebi. O sedã Mercedes preto estacionado a 2 vagas de distância, com o motor ligado e as janelas escuras demais para ver o interior. Diminuí o passo, os alarmes na minha cabeça disparando. Aquele lugar estava vazio pela manhã. Quando me aproximei do meu carro, a porta do passageiro do Mercedes se abriu. Eu congelei, com as flores seguradas no peito como um escudo e o spray de pimenta erguido. Um homem saiu, alto e imponente, em um terno cinza perfeitamente cortado. Seus movimentos eram fluidos, sem pressa. Enquanto ele se endireitava e se virava para mim, cabelo escuro, impecavelmente penteado. Maxilar forte, liso. E olhos escuros e penetrantes, que pareciam olhar através de mim. Sofia Santos, ele disse, sua voz instantaneamente reconhecível do telefone. Não era uma pergunta. Dei um passo para trás. Como você me encontrou? Um leve sorriso brincou nos cantos de sua boca, embora não alcançasse seus olhos. Encontrar pessoas raramente é difícil com os recursos certos. O que você quer? Pedir desculpas de forma adequada por ter perturbado seu sono e para satisfazer minha curiosidade. Ele se encostou no carro com as mãos nos bolsos, a imagem de uma confiança casual. No entanto, não havia nada de casual na intensidade de seu olhar ou na forma como outro homem, grande, com o volume inconfundível de um coldre de ombro debaixo da jaqueta, estava vigilantemente ao lado da porta do motorista. Eu segurei o spray de pimenta com mais força. Curiosidade sobre o quê? Sobre que tipo de mulher atende a um número errado às 2h37 da manhã e continua a conversar com um completo estranho? Ele inclinou a cabeça levemente. A maioria teria desligado imediatamente. Eu estava meio adormecida, eu disse defensivamente. E sou enfermeira. Atender ligações em horários estranhos faz parte do meu trabalho. Ah, sim, a cuidadora, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Ele me estudou por um momento. As flores, elas são do seu agrado? Eu olhei para o buquê, seu perfume pesado preenchendo o espaço entre nós. Elas são extravagantes e desnecessárias. Discordo. A beleza deve ser reconhecida com a beleza. O elogio, entregue de forma tão direta, me pegou desprevenida. Eu me mexi desconfortavelmente. Olha, senhor, Alessandro, ele corrigiu. Alessandro Castilho. Senhor Castilho, continuei firmemente. Não sei o que você quer de mim, mas isso, descobrir onde eu trabalho, esperar por mim em um estacionamento, isso é assédio. É ilegal e aterrorizante. Algo escureceu em sua expressão. Garanto que se eu quisesse aterrorizá-la, teria métodos muito mais eficazes à minha disposição. Um calafrio correu pela minha espinha. Isso soa como uma ameaça. Apenas uma observação. Ele se endireitou, dando um passo em minha direção. Eu instintivamente dei um passo para trás e ele parou, parecendo reconsiderar sua abordagem. Eu a deixei desconfortável. Essa não era a minha intenção. Qual era a sua intenção? Ele me estudou por um longo momento antes de responder. Conhecer a mulher com a voz que esteve ecoando na minha cabeça o dia todo, para ver se seus olhos eram realmente tão verdes quanto as esmeraldas como eu imaginei. Apesar do meu medo, o calor subiu às minhas bochechas. Bem, agora você me viu. Mistério resolvido. Por favor, me deixe em paz. E se eu não quiser? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações. Antes que eu pudesse formular uma resposta,
O homem ao lado da porta do motorista falou calmamente, mas com urgência. Chefe, temos companhia. A patrulha de segurança está vindo nesta direção. A expressão de Alessandro permaneceu inalterada, mas eu senti uma mudança em sua postura, uma tensão quase imperceptível. Parece que nossa conversa terá que continuar em outro momento. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um cartão de visitas, estendendo-o para mim. Meu número particular, caso você precise de assistência. Não fiz menção de pegá-lo. Eu não vou ligar. Aquele fantasma de um sorriso voltou. Veremos. Ele colocou o cartão no capô do meu carro e abriu a porta do passageiro do Mercedes. Antes de entrar, ele parou, olhando para mim uma última vez. A propósito, Sofia Santos, as flores foram apenas o começo. De agora em diante, você é minha. A porta se fechou com um baque suave, e o Mercedes se afastou suavemente, desaparecendo pela rampa enquanto um veículo de segurança dobrava a esquina. Eu fiquei parada, suas palavras ecoando nos meus ouvidos, o cartão no meu carro parecendo queimar com um calor invisível. De agora em diante você é minha. Quem era esse homem que podia dizer uma coisa dessas para uma completa estranha? E por quê? Apesar do medo que corria em mim, eu senti uma faísca traiçoeira de curiosidade sobre o que exatamente ele quis dizer. Com as mãos trêmulas, peguei o cartão, com a intenção de jogá-lo fora. Em vez disso, me peguei deslizando-o para dentro do meu bolso antes de destrancar meu carro e colocar as flores cuidadosamente no banco do passageiro. Enquanto eu dirigia para casa na escuridão, eu não conseguia me livrar da sensação de que a minha vida tinha acabado de desviar drasticamente do curso, como um trem saindo dos trilhos, e que o acidente, quando chegasse, seria espetacular. O cartão queimou no meu bolso durante todo o caminho para casa, como uma brasa quente contra a mídia da minha coxa. Eu mantive uma mão no volante e a outra segurando meu telefone, pronta para ligar para o 190 ao primeiro sinal de um elegante Mercedes preto no meu retrovisor. Mas ninguém me seguiu, pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Meu prédio de apartamentos no Leblon, o prédio que eu amava, com tijolos aparentes, janelas que deixavam o vento passar e canos que gemiam como fantasmas atormentados, se transformou em uma prisão. A luz do dia que antes entrava livremente, agora, à noite, me fazia sentir exposta, visível para qualquer um que pudesse estar observando da escuridão lá fora. Eu verifiquei 3 vezes as fechaduras da minha porta antes de colocar as flores no balcão da minha cozinha. Elas pareciam deslocadas no meu modesto apartamento, opulentas demais, perfeitas demais, como o próprio Alessandro parecia ser contra o cenário sujo do estacionamento do hospital. De agora em diante você é minha. As palavras se repetiam na minha mente enquanto eu trocava o meu uniforme por calças de moletom e uma camiseta grande. Que tipo de homem dizia algo assim para uma mulher que ele acabara de conhecer? Um homem perigoso. Um homem poderoso. Um homem acostumado a conseguir exatamente o que queria. Alessandro Castilho. O nome ainda não significava nada para mim, mas a forma como ele se comportava, o guarda-costas silencioso, o carro caro, tudo gritava dinheiro e influência. Peguei meu notebook e digitei o nome dele na barra de busca, minha curiosidade superando meu bom senso. Os resultados foram surpreendentemente escassos para alguém que se comportava com tanta importância. Algumas menções em revistas de negócios sobre empreendimentos imobiliários, uma foto em uma festa de caridade de 3 anos atrás e uma breve menção em um artigo sobre forças emergentes na paisagem econômica da cidade. Nada que explicasse por que a mera menção de seu nome deveria me dissuadir de chamar a polícia. Eu cliquei na foto da festa de caridade. Lá estava ele, impecável em um smoking, com o braço em volta de uma loira esguia, cujo sorriso parecia forçado. A própria expressão dele era indecifrável,
os olhos focados em algum lugar além da câmera, como se sua mente estivesse em assuntos mais importantes. A legenda identificava a mulher como Sofia Viana, filha do empresário aposentado, Fernando Viana. Algo sobre os nomes acionou uma vaga memória. Procurei por Fernando Viana e encontrei consideravelmente mais informações, incluindo um artigo de uma década atrás sobre sua aposentadoria após investigações federais por lavagem de dinheiro e suspeita de laços com o crime organizado. As acusações tinham sido retiradas por falta de provas. Meu sangue gelou. As peças se encaixaram com uma clareza aterrorizante. A autoridade na voz de Alessandro, o guarda-costas, a forma como ele disse seu nome, como se eu devesse reconhecê-lo. Máfia. Ele tinha que estar conectado à máfia. Fechei meu notebook com as mãos trêmulas, de repente com medo de que até mesmo procurar seu nome pudesse de alguma forma alertá-lo. Era um medo irracional, mas nada sobre essa situação era racional. Pessoas normais não recebem ligações no meio da noite de chefes da máfia. Pessoas normais não têm homens perigosos esperando por elas em estacionamentos, reivindicando a posse delas após um único encontro. Mas nada na minha vida tinha sido normal desde que meus pais morreram no incêndio da nossa casa em Copacabana, quando eu tinha 19 anos, me deixando sozinha no mundo, exceto por uma montanha de contas médicas que o seguro deles não cobriu. Eu trabalhei meu caminho através da faculdade de enfermagem, pegando plantões extras sempre que possível, vivendo de miojo e café, movida pela necessidade de ajudar os outros da mesma forma que os enfermeiros tentaram ajudar meus pais em suas últimas horas. Eu construí uma vida para mim, das cinzas da tragédia, uma vida pequena, tranquila, mas minha. O pensamento de que este estranho poderia ameaçar isso com suas palavras sinistras e seu olhar intenso me encheu de medo e raiva. Peguei o cartão de visitas que ele me deu. Era elegantemente simples. Um papel creme grosso com apenas seu nome e um número de telefone gravados em tinta escura. Nenhum nome de empresa. Nenhuma posição. Nenhum endereço. Eu deveria jogá-lo fora. Eu deveria denunciá-lo à polícia. Eu deveria solicitar uma transferência para outro hospital, mudar para outro apartamento, mudar meu número de telefone. Em vez disso, coloquei o cartão na minha mesinha de cabeceira e tentei dormir. O cheiro daquelas rosas vermelhas de sangue vindo da cozinha, invadindo meus sonhos com visões de olhos escuros e ameaças sussurradas. 3 dias se passaram sem mais contato de Alessandro Castilho. Nenhuma flor. Nenhuma ligação. Nenhum carro de luxo esperando no estacionamento. Eu comecei a respirar mais facilmente, a me convencer de que qualquer que fosse a estranha fixação que ele tinha por mim havia passado. Talvez ele tenha encontrado a pessoa que realmente estava tentando encontrar naquela noite. Talvez ele tenha seguido para a sua próxima obsessão. Eu me dediquei ao trabalho, pegando plantões extras para manter minha mente ocupada. No 4º dia, a exaustão me pegou. Eu quase administrei a medicação errada para um paciente idoso antes que a Lúcia percebesse e me parasse. "Vá para casa, Sofia", ela disse, sem ser indelicada. "Você está morta de cansaço. Eu cuido do resto do seu plantão." Cansada demais para discutir, eu a agradeci e fui para o vestiário pegar minhas coisas. Quando eu abri meu armário, um pequeno envelope branco caiu. Meu nome estava escrito na frente com a mesma caligrafia elegante do cartão que acompanhou as flores. Minhas mãos tremeram enquanto eu o abria. "Jantar. Hoje à noite. $20. Um carro estará esperando." Não um pedido, não um ponto de interrogação. Apenas uma ordem. Uma expectativa de obediência. Amassei o bilhete na minha mão, a raiva inflamando através da minha exaustão. Quem ele pensava que era? No entanto, debaixo da raiva havia algo mais. Um proibido arrepio de excitação. Uma curiosidade que eu não conseguia reprimir.
Como ele entrou no meu armário? Há quanto tempo ele estava me observando, planejando isso? Empurrei o pensamento de lado e joguei o bilhete amassado no lixo. Eu não iria jantar com um homem que pensava que podia simplesmente ordenar a minha presença. Eu não iria para perto de Alessandro Castilho nunca mais. Quando eu cheguei ao meu apartamento, uma tempestade havia chegado, combinando com o meu humor turbulento. Entrei no chuveiro, deixando a água quente lavar o cheiro de hospital e a tensão dos meus ombros. Enquanto o vapor enchia o banheiro, fechei os olhos e tentei esvaziar a minha mente. Em vez disso, me peguei lembrando da intensidade no olhar de Alessandro, da confiança tranquila em sua voz quando ele disse: "De agora em diante, você é minha." Não um pedido ou uma esperança, mas uma declaração de fato, como se ele tivesse vislumbrado nosso futuro e estivesse simplesmente me informando do que ele já sabia ser verdade. Desliguei a água com um giro raivoso e me enrolei em uma toalha, irritada com meus próprios pensamentos traidores. Eu não era uma heroína ingênua de um romance, seduzida por perigo e promessas sombrias. Eu era uma mulher prática, que tinha sobrevivido a muita coisa para arriscar tudo por uma emoção momentânea. Enquanto eu vestia o meu pijama mais confortável, olhei para o relógio. 19h43. Em 17 minutos, um carro estaria esperando em algum lugar do lado de fora do meu prédio, e Alessandro Castilho estaria esperando que eu entrasse nele para participar de qualquer jogo que ele estava orquestrando. "Não vai acontecer", murmurei para mim mesma, esquentando a comida chinesa que sobrou e me ajeitando no meu sofá com um programa de reality show para me fazer companhia. Exatamente às 20h, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. Tocou novamente e imediatamente depois. Novamente eu ignorei. Na terceira vez eu atendi, minha paciência se esgotando. "Pare de me ligar. O carro está esperando, Sofia." Sua voz estava calma, imperturbável pela minha hostilidade. "Eu não vou." "Sim, você vai." Novamente aquela certeza, aquela confiança absoluta. "Não reajo bem à ordem, Sr. Castilho." "Alessandro." Ele corrigiu. "E não foi uma ordem, foi uma expectativa." "Bem, suas expectativas estão prestes a ser severamente decepcionadas." Eu cutuquei um pedaço de frango agridoce com o meu garfo. "Estou de pijama, comendo comida de rua e não tenho intenção de ir a lugar nenhum com você." Houve uma pausa, e eu pensei ter detectado uma pontada de diversão em sua voz quando ele falou novamente. "Que tipo de comida de rua?" A pergunta foi tão inesperada que eu respondi sinceramente. "Chinesa. Do Dragão Dourado na Rua 9. Os pastéis deles são horríveis. O chefe não usa gengibre suficiente." Eu pisquei surpresa. "Você já comeu no Dragão Dourado?" Uma risada suave. "Eu faço questão de conhecer a minha cidade, Sofia. Cada restaurante, cada esquina, cada joia escondida e armadilha turística decepcionante. Foi assim que você me encontrou? Porque você conhece a sua cidade?" "Não. Encontrá-la exigiu recursos mais especializados." Um calafrio correu por mim, apesar do calor do meu apartamento. "Isso não é tranquilizador. Não era para ser." Ele fez uma pausa. "Eu esperava discutir isso durante o jantar, mas já que você escolheu desafiar meu convite..." "Não foi um convite, foi uma intimação. Suponho que terei que ser direto." Ele continuou como se eu não tivesse interrompido. "Na noite em que você atendeu a minha ligação, eu estava esperando ouvir de outra pessoa. Alguém que tinha roubado algo extremamente valioso de mim." Eu larguei meu garfo, de repente alerta. "Eu te disse, não sei de nada sobre... Eu acredito em você." Ele disse, me cortando. "O que eu acho curioso é que o seu número de telefone é apenas um dígito diferente do dele. Esse tipo de coincidência me deixa... desconfiar." "Obrigado. É apenas uma coincidência." Eu insisti. "Milhões de pessoas têm números de telefone semelhantes." "Talvez. Mas quando o homem que me traiu acaba morto no porto, 2 dias depois de eu falar com você,
e o telefone dele não é encontrado em lugar nenhum. Ele deixou a insinuação pairar no ar. Meu sangue se transformou em gelo. Você está dizendo, você o matou? Eu estou dizendo que certas pessoas podem acreditar que você está conectada a um homem que roubou de pessoas muito perigosas. Pessoas que podem não ser tão criteriosas quanto eu. Eu me levantei, indo para a janela para espiar pelas persianas a rua lá embaixo. A chuva caía contra o vidro, borrando a visão. Você está me ameaçando? Pelo contrário, estou lhe oferecendo proteção. Eu soltei uma risada sem humor. Proteção de quê? De quem? De você e seus amigos perigosos. De quem quer que esteja procurando pelo que o Rafael Soares roubou antes de seu acidente infeliz. De quem quer que acredite que a última ligação dele, rastreada para o seu número, significa que você tem ou sabe onde está. Rafael Soares. O nome não significou nada para mim, mas aparentemente a semelhança do meu número de telefone com o dele havia me envolvido em qualquer jogo perigoso que custou a vida dele. O que ele roubou? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Essa não é uma conversa para uma linha de telefone não segura. Seu tom agora era seco, todo o negócio. O carro vai esperar por mais 15 minutos. Sugiro que você reconsidere sua posição. A ligação morreu antes que eu pudesse responder. Fiquei paralisada ao lado da janela, as implicações de suas palavras afundando. Se o que ele disse era verdade, se essa pessoa, Rafael, tinha roubado de pessoas perigosas e depois acabou morto, qualquer um conectado a ele, mesmo que por engano, poderia estar em perigo. Mas se Alessandro estava envolvido na morte dele, ele não era uma dessas pessoas perigosas? Como eu poderia confiar nele para me proteger de uma ameaça que ele poderia ter criado? Olhei pelas persianas novamente, examinando a rua até que a vi. Um carro preto parado no meio-fio, com os limpadores se movendo ritmicamente contra a chuva. Mesmo através da janela encharcada, eu podia ver que não era o Mercedes do estacionamento. Este era maior, mais sutil, com janelas escuras que não revelavam nada de seus ocupantes, esperando por mim. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. 12 minutos. Meu coração batia no meu peito enquanto eu pesava minhas opções. Ficar em casa, ignorar o aviso dele e esperar que tudo fosse uma mentira elaborada para me manipular, ou ir com ele. Entrar voluntariamente na órbita de um homem que exalava perigo de cada poro. Nenhuma das escolhas parecia segura, mas pelo menos, se eu fosse com ele, eu poderia obter algumas respostas. Com um palavrão murmurado, abri meu armário e peguei a primeira roupa decente que encontrei. Jeans pretos, um suéter verde esmeralda que minha mãe sempre dizia que realçava meus olhos, e botas de cano curto. Prendi meu cabelo úmido em um rabo de cavalo apressado, apliquei o mínimo de maquiagem e peguei meu telefone e chaves. Outra mensagem de texto chegou enquanto eu trancava minha porta. 5 minutos. Eu peguei as escadas em vez de esperar pelo elevador antigo, minha mente correndo mais rápido do que meus pés. O que eu estava fazendo? Isso era loucura. Eu deveria ligar para a polícia, relatar tudo, a ligação estranha, as flores, o bilhete no meu armário, os avisos sinistros sobre um homem morto cujo número era parecido com o meu. Mas que prova eu tinha? Um cartão de visitas, flores, sem uma mensagem ameaçadora, um convite para jantar, nada ilegal, nada que não pudesse ser explicado como as ações de um homem interessado. Talvez excessivamente ansioso, mas não criminoso. E se Alessandro Castilho fosse o que eu suspeitava, um homem com conexões com o crime organizado, a polícia seria capaz de me proteger ou envolvê-los apenas me colocaria em mais perigo? Abri as portas do saguão e saí para a chuva, puxando minha jaqueta com força ao meu redor. O carro preto estava exatamente onde eu o tinha visto da minha janela, com o motor ligado, uma silhueta escura visível atrás do volante. Enquanto eu me aproximava, a porta traseira se abriu por dentro. Eu hesitei, a chuva encharcando minhas roupas,
grudando meu cabelo no meu rosto, apesar do meu capuz. Senhora Santos. O motorista havia saído, segurando um guarda-chuva sobre mim, o mesmo homem que estava guardando o carro de Alessandro no estacionamento. O Sr. Castilho está esperando. Olhei além dele para a escuridão do interior do carro. Assim que eu entrasse, não haveria como voltar atrás. Eu estaria reconhecendo algo que eu não entendia completamente, concordando com regras que não me tinham sido ditas. Se vi eu entrar neste carro, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia, eu quero a sua palavra de que serei levada para casa em segurança esta noite. A expressão do motorista permaneceu impassível. O Sr. Castilho lhe dá a sua garantia pessoal da sua segurança. Não era a garantia que eu queria, mas era tudo o que eu ia conseguir. Respirando fundo, entrei no carro, a porta se fechando atrás de mim com um baque suave e caro. O interior era escuro, iluminado apenas pelo brilho suave das luzes da cidade que se filtravam pelas janelas encharcadas de chuva. E lá estava ele, Alessandro Castilho, sentado em frente a mim, seu rosto meio na sombra, me observando com aqueles olhos intensos que pareciam não perder nada. Você veio, ele disse simplesmente, como se nunca tivesse duvidado que eu viria. Você não me deixou muita escolha. Tentei manter minha voz firme, esconder o tremor das minhas mãos, unindo-as firmemente no meu colo. Seus lábios se curvaram naquele mesmo fantasma de um sorriso que eu tinha visto no estacionamento. Sempre há uma escolha, Sofia. Você acabou de fazer a sua primeira. O carro se afastou do meio-fio, me levando para a noite chuvosa e mais fundo no mundo de Alessandro Castilho. Eu não conseguia me livrar da sensação de que eu tinha acabado de entrar em uma bela gaiola dourada e que o homem sentado em frente a mim segurava a única chave. O carro deslizou pelas ruas molhadas pela chuva, o silêncio dentro dele quebrado apenas pelo movimento rítmico dos limpadores contra o vidro. Alessandro me observou com uma intensidade perturbadora, como se estivesse catalogando cada detalhe da minha aparência. Eu lutei contra a vontade de me mexer sob seu olhar. Você parece diferente com o cabelo preso, ele finalmente disse. Toquei meu rabo de cavalo apressado, constrangida. Eu tive 5 minutos para me arrumar. Não foi uma crítica. Seus olhos se detiveram no meu pescoço exposto antes de voltarem para o meu rosto. Verde combina com você. Realça seus olhos, como eu suspeitei que faria. O elogio me deixou desconfortável, não porque era indesejado, mas por causa de como ele fez algo palpitar no meu peito, apesar do meu medo. Mudei de assunto abruptamente. Para onde estamos indo? Para algum lugar privado, algum lugar seguro. Essas nem sempre são a mesma coisa, eu apontei. Um sorriso brincou nos cantos de sua boca. Perceptiva, mas neste caso, são. O carro virou para a rodovia, indo em direção aos subúrbios ricos do norte. A chuva batia contra o teto, criando um casulo de som que tornava essa jornada estranha ainda mais surreal. Conte-me sobre o Rafael Soares, eu disse, determinada a manter a conversa na razão pela qual eu estava ali. Você disse que ele roubou algo de você. A expressão de Alessandro se endureceu. Não de mim especificamente, de um sócio, mas a distinção é irrelevante agora. Porque ele está morto, sim. A franqueza de sua resposta me gelou. Você o matou? Faria diferença se eu tivesse matado? Claro que faria diferença, eu exclamei, a raiva momentaneamente superando meu medo. Estou sentada em um carro com você. Eu mereço saber se você é um assassino. Ele me estudou por um longo momento, seu rosto ilegível nas sombras que mudavam. Eu não matei Rafael Soares, mas não posso dizer que lamentei a sua morte. O que ele roubou que era tão importante? Informação, do tipo que poderia destruir vidas. Material para chantagem? De certo modo. Ele estendeu a mão para um compartimento interno e tirou uma garrafa de cristal e 2 taças. Bebida? Eu balancei a cabeça. Eu quero manter minha cabeça no lugar. Aquele fantasma de um sorriso apareceu novamente. Garota esperta. Não sou uma garota. Tenho 30 anos. 30 anos. Uma mulher, então.
Ele serviu-se de um pouco de líquido âmbar. Uma mulher bonita e inteligente que atende números errados no meio da noite e entra no perigo de olhos bem abertos. Eu não entrei no perigo. Eu fui arrastada para ele pela sua ligação. Ele tomou um gole lento de sua bebida. O destino tem maneiras interessantes de unir as pessoas. Isso não é destino. Isso é um engano. Uma coincidência de números de telefone. Eu não acredito em coincidências, Sofia. A forma como ele disse meu nome me enviou um calafrio involuntário pela espinha. Tudo acontece por uma razão. Olhei pela janela. Tentando determinar onde estávamos, as luzes da cidade tinham ficado para trás, substituídas pela escuridão do que parecia ser uma área arborizada. A inquietude rastejou pela minha espinha. Você disse que estávamos indo para algum lugar seguro. Estamos. Ele acenou com a cabeça em direção ao para-brisa, onde enormes portões de ferro forjado estavam se abrindo para admitir nosso veículo. Além dos portões, estendia-se uma longa e sinuosa entrada, flanqueada por árvores perfeitamente cuidadas. No final, estava uma mansão que parecia saída de um romance gótico. Toda de pedra e ângulos, com janelas brilhando com luz quente contra a noite de tempestade. Esta é a sua casa? Perguntei, incapaz de conter o espanto na minha voz. Uma delas. O carro parou sob um alpendre coberto. Antes que o motorista pudesse abrir minha porta, Alessandro estava lá, oferecendo sua mão. Eu hesitei antes de pegá-la, assustada com o calor de sua pele contra a minha, pela força de seus dedos, enquanto eles se fechavam em torno da minha mão. A entrada principal era guardada por 2 homens de terno escuro, que acenaram respeitosamente enquanto Alessandro me guiava para dentro. O hall de entrada era cavernoso, com uma escadaria e pisos de mármore que ecoavam com nossos passos. Obras de arte que pareciam de museu adornavam as paredes, e um lustre de cristal lançava arco-íris pelo espaço. Por aqui, Alessandro disse, me guiando com um toque leve na minha lombar que queimou através do tecido do meu suéter. Passamos por várias salas, cada uma mais opulenta do que a anterior, até chegarmos ao que parecia ser um escritório. Uma lareira crepitava em uma enorme lareira de pedra, lançando sombras dançantes sobre livros encadernados em couro que revestiam as paredes. 2 poltronas de encosto alto de frente para a lareira e uma pequena mesa entre elas, com uma bandeja de prata. Por favor, sente-se. Alessandro gesticulou para uma das cadeiras. Você está com fome? Imagino que a sua comida chinesa tenha sido interrompida. Como se por acaso meu estômago roncou. Eu não tinha comido mais do que algumas mordidas antes da ligação dele. Um pouco, admiti. Ele apertou um botão na parede e, em minutos, uma mulher em um uniforme preto simples apareceu. Traga o jantar para nós aqui, Margot, e chá para a senhorita Santos. Ela assentiu e desapareceu sem uma palavra. Eu me afundei na cadeira. Seu couro macio e desgastado de uma forma que sugeria gerações de uso. O calor da lareira aquecia minha pele gelada pela chuva, me fazendo perceber o quão úmidas minhas roupas ainda estavam. Você deve ter perguntas, Alessandro disse, sentando-se em frente a mim. Dúzias, eu respondi, começando porque você me trouxe para a sua casa em vez de um restaurante. Restaurantes têm ouvidos, garçons, outros clientes, pessoal que pode ser subornado ou ameaçado. Ele uniu as mãos. O que precisamos discutir requer privacidade absoluta. E o que exatamente precisamos discutir? Seus olhos escuros refletiram a luz da lareira. Sua segurança. E o que isso vai custar? Um calafrio correu por mim, apesar do calor da sala. Custo? Tudo tem um preço, Sofia. Proteção acima de tudo. A mulher, Margot, retornou com uma bandeja carregada de pratos cobertos, que ela arrumou na mesa entre nós. Ela serviu chá em uma xícara de porcelana delicada para mim e uísque em um copo de cristal para Alessandro, antes de partir tão silenciosamente quanto tinha chegado.
Eu levantei a tampa de prata do meu prato para encontrar um bife perfeitamente grelhado, vegetais assados e batatas arrumados com a precisão da alta gastronomia. O vapor subia da comida, carregando aromas de dar água na boca que me lembraram o quão faminta eu realmente estava. Coma, Alessandro disse, descobrindo sua própria refeição idêntica. Nós conversamos depois. Apesar da minha apreensão, eu não pude resistir à comida. Comemos em silêncio, os únicos sons o crepitar da lareira e o tilintar dos talheres contra a porcelana. Alessandro se moveu com a graça fácil de um homem acostumado ao luxo, a ter cada necessidade sua antecipada e atendida sem ter que pedir. Quando terminamos, Margot reapareceu para limpar os pratos, deixando chá fresco e uísque em seu rastro. Somente quando a porta se fechou atrás dela, Alessandro falou novamente. Rafael Soares trabalhou para um sócio meu por 5 anos. Ele tinha acesso a informações sensíveis, listas de clientes, registros financeiros, evidências de certas transações que interessariam as autoridades. Ele balançou o líquido âmbar em seu copo. 3 semanas atrás, ele desapareceu, junto com um disco rígido contendo todas essas informações. E este sócio é alguém que prefere permanecer anônimo, alguém que confiou no Rafael e foi traído, alguém da máfia. Eu disse sem rodeios. Como você. A expressão de Alessandro não mudou. Você esteve pesquisando o suficiente para saber que o nome Viana está conectado ao crime organizado e que eu fui fotografado com a Sofia Viana, a filha de Fernando, minha ex-noiva. Ele tomou um gole de seu uísque. Nosso noivado terminou há 2 anos. Essa nova informação me pegou de surpresa. Eu não percebi que eu era capaz de ter relacionamentos humanos normais. Havia uma ponta de amargura em seu tom. Eu garanto a você que sou, ou era. Sofia decidiu que a vida que eu poderia oferecer não valia as complicações que vinham com ela. Estudei seu rosto, tentando conciliar o homem perigoso que esperou por mim em um estacionamento com alguém que tinha experimentado um coração partido. Sinto muito. Não sinta. Foi o melhor. Ele colocou o copo na mesa. Mas não estamos aqui para discutir meus relacionamentos passados. Não, estamos aqui porque um homem morto tinha um número de telefone semelhante ao meu. E agora você acha que estou em perigo. Eu sei que você está em perigo. A certeza em sua voz me enviou um calafrio. 2 dias atrás, alguém invadiu o apartamento do Rafael. Ele já tinha sido revistado pelo meu pessoal. Mas quem veio depois encontrou algo que perdemos. Um pedaço de papel com o seu número de telefone escrito nele. Minha respiração parou. Isso não faz sentido. Eu nunca conheci esse homem. Por que ele teria o meu número? É o que eu pretendo descobrir. Alessandro se inclinou para a frente, seus olhos intensos na luz da lareira. Mas até que a gente descubra, você precisa de proteção. Minha proteção. E o que isso implica exatamente? Você vai ficar aqui onde posso garantir a sua segurança. Você vai continuar seu trabalho no hospital, mas meus homens a levarão para lá e de volta. Você não irá a lugar nenhum sozinha. Não até que encontremos o que Rafael roubou e determinemos por que ele tinha o seu número. Eu o encarei incrédula. Você espera que eu me mude para a sua casa? Um completo estranho que, por sua própria admissão, está envolvido com o crime organizado. Eu espero que você escolha a sobrevivência. Sua voz estava calma, direta. As pessoas que procuram por esse disco rígido não hesitarão em te machucar para conseguir o que querem, quer você o tenha ou não. E você hesitaria, eu desafiei, em me machucar, quero dizer. Algo piscou em seus olhos, surpreso talvez, com a minha franqueza. Sim, ele disse simplesmente. Eu hesitaria. Por quê? Você não me conhece? Eu sei o suficiente. Ele se levantou abruptamente, indo para uma escrivaninha no canto da sala. De uma gaveta, ele tirou uma pasta, que ele me entregou. Veja por si mesma. Com os dedos trêmulos, eu a abri. Dentro havia o que parecia ser um dossiê sobre mim.
minha certidão de nascimento, históricos escolares, registros de emprego, histórico médico, até fotos minhas em várias idades. A mais recente era de apenas na semana passada, me mostrando saindo do meu prédio de apartamentos no início da manhã, com uma xícara de café na mão, sem saber que estava sendo observada. Horror e uma sensação de violação me invadiram. Como você ousa? Eu sussurrei, fechando a pasta e a empurrando para longe de mim. Como você ousa invadir minha privacidade assim? Eu precisava saber com quem eu estava lidando. Ele pegou a pasta de volta, a devolvendo para a escrivaninha. E encontrei alguém notável. Uma mulher que perdeu os pais em um incêndio trágico aos 19 anos, que trabalhou para se formar em enfermagem, apesar das dívidas incapacitantes, que escolheu uma profissão dedicada a ajudar os outros. Cada palavra era como um golpe físico, um lembrete de como este estranho havia invadido completamente a minha vida. Pari, alguém que visita o túmulo de seus pais todos os meses com flores frescas, que é voluntária em um hospital infantil nos seus dias de folga, que não teve um relacionamento desde que um residente de cirurgia chamado Marco Rodrigues traiu a sua confiança há mais de um ano. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu disse, pare. Para minha surpresa, ele parou. Ele voltou para sua cadeira, me dando espaço para me recompor. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais calma. Eu não estou tentando machucá-la, Sofia. Estou tentando mostrar que fui minucioso na minha avaliação, que sei exatamente quem estou oferecendo para proteger. Eu limpei com raiva uma lágrima que tinha se escapado. E qual é o preço por essa proteção? Você disse que tudo tem um custo. Sim. Ele me estudou por cima da borda de seu copo. O custo é a sua confiança, a sua completa e total confiança em mim. Eu soltei uma risada sem humor. Depois do que você acabou de me mostrar, depois de saber que você esteve me seguindo, me investigando, me fotografando sem meu conhecimento ou consentimento, como eu poderia confiar em você? Porque apesar de tudo isso, ainda sou a sua melhor chance de sobrevivência. Ele colocou o copo na mesa com cuidado deliberado. E porque eu sou o único que sabe por que Rafael Soares tinha o seu número. Meu coração deu um pulo. Você disse que não sabia. Eu disse que pretendia descobrir. Há uma diferença. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma pequena foto que ele colocou na mesa entre nós. Você reconhece este homem? Peguei a foto, estudando o rosto de um homem de meia idade com cabelo ralo e traços afiados. Algo sobre ele parecia vagamente familiar. Mas eu não conseguia localizá-lo. Não tenho certeza. Talvez ele tenha sido um paciente em algum momento. O nome dele é Daniel Santos. Ele era sócio de seu pai antes do incêndio. A foto escorregou dos meus dedos, subitamente dormentes. O quê? Não. Meu pai era contador. Ele trabalhava para uma firma no centro. Ele não tinha um sócio. A expressão de Alessandro permaneceu impassível. Seu pai, João Santos, era de fato um contador. Mas ele também tinha um negócio secundário de lavagem de dinheiro para certas organizações. Daniel Santos era o contato dele. A sala parecia se inclinar ao meu redor. Isso não é possível. Meu pai era um bom homem. Ele nunca... As pessoas raramente são tão simples quanto precisamos que sejam, especialmente os pais. Havia algo como simpatia em sua voz agora. Seu pai se meteu em algo grande demais. Quando ele tentou sair, ir para as autoridades. O incêndio. Eu sussurrei. A implicação me atingindo como um golpe físico. Você está dizendo que o incêndio não foi um acidente? O silêncio de Alessandro foi resposta suficiente. O mundo como eu o conhecia se despedaçou ao meu redor, se reconstruindo em algo mais sombrio, mais sinistro. Por todos esses anos eu acreditei que meus pais tinham morrido em um acidente trágico. Fiação com defeito, os investigadores tinham dito. Uma casa antiga com um sistema elétrico desatualizado. Azar. Não, eu disse, levantando-me tão rápido que a minha cadeira raspou no chão de madeira. Não, eu não acredito em você.
Isso é algum tipo de manipulação doentia. Você está inventando isso para me controlar. Eu não tenho razão para mentir para você, Sofia. Ele permaneceu sentado, me observando com aqueles olhos escuros e indecifráveis. E toda razão para lhe dizer a verdade. Rafael Soares trabalhou para Daniel Santos. O disco rígido que ele roubou contém evidências de décadas de crimes financeiros, incluindo as transferências de dinheiro para o homem que ateou o incêndio que matou seus pais. Minhas pernas cederam e eu afundei de volta na cadeira. Por que ele teria o meu número? Porque você é a filha de João Santos. Porque alguém, possivelmente o próprio Daniel, pode acreditar que seu pai lhe disse algo antes de morrer. Algo que poderia levar ao disco rígido desaparecido. Mas ele não me disse nada. Eu disse, minha voz falhando. A última coisa que meu pai me disse foi boa noite, querida. Quando eu saí para a minha aula noturna, não havia segredos, nem mensagens escondidas. Talvez não conscientemente, mas você pode saber de algo sem perceber o seu significado. Alessandro se inclinou para a frente, seu olhar intenso. Pense, Sofia. Seu pai alguma vez mencionou nomes, lugares. Ele te deu algo para guardar em segurança? Eu balancei a cabeça, lutando para processar esse tsunami de revelações. Não, nada disso. Ele era só meu pai. Ele me ajudava com o meu dever de casa. Ele me levava para pescar aos domingos. Minha voz sumiu quando uma memória veio à tona, algo em que eu não pensava há anos. Alessandro notou minha hesitação imediatamente. O que foi? Nada de importante. Apenas, algumas semanas antes do incêndio, ele me deu um colar para o meu aniversário de 19 anos. Um medalhão. Ele disse que tinha pertencido à minha avó, mas eu nunca tinha visto minha mãe usá-lo, o que me pareceu estranho. Toquei meu pescoço, lembrando. Eu o perdi na sequência do incêndio. Com tudo o mais acontecendo, os funerais, as contas médicas, tentando descobrir como sobreviver, um colar desaparecido não parecia importante. Como era? De prata, em forma de oval, com um padrão de filigrana na frente. Dentro havia uma pequena foto dos meus pais no dia do casamento deles. Eu franzi a testa, tentando lembrar os detalhes. O fecho estava quebrado. Papai disse que o consertaria, mas então, Alessandro se levantou abruptamente. Nós precisamos encontrar esse medalhão. Eu te disse que ele foi perdido após o incêndio. Tudo era um caos. Eu me mudei 3 vezes no ano seguinte, tentando encontrar moradia acessível enquanto continuava na escola. Ele pode estar em qualquer lugar, ou pode estar exatamente onde alguém o guardou para segurança. Ele foi até um telefone na escrivaninha, apertou um botão e falou rapidamente em italiano. Peguei a palavra medalhão no meio do fluxo de sílabas desconhecidas. Quando ele desligou, ele se virou para mim, uma nova urgência em seus movimentos. Meus homens vão começar a procurar imediatamente. Enquanto isso, você precisa ficar aqui, onde eu posso protegê-la. A enormidade da situação me oprimiu. Se o que Alessandro disse era verdade, se meu pai tinha se envolvido em lavagem de dinheiro, se a morte dele não tinha sido um acidente, se este disco rígido desaparecido continha a prova, então eu estava de fato em perigo. Mas confiar neste homem, mudar para a casa dele, me colocar completamente sob o seu controle. Eu preciso de tempo para pensar, eu disse, levantando-me da cadeira com as pernas instáveis. Isso é demais para processar de uma vez só. Tempo é o único luxo que não temos. Alessandro se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de seu perfume, algo sutil e caro com notas de sândalo e âmbar. Quem está procurando por esse disco rígido agora sabe de você. Eles já te conectaram ao Rafael através do seu número de telefone. É apenas uma questão de tempo até que eles a encontrem. Como eu sei que você não é um deles, que isso não é algum esquema elaborado para me usar, para encontrar este misterioso medalhão que pode ou não conter algo valioso. Sua mandíbula se apertou. Você não sabe, esse é o preço que eu mencionei. Confiança. Você tem que decidir agora mesmo se confia em mim ou não.
Isso não é justo. Eu sussurrei, as lágrimas ameaçando vir novamente. Você teve semanas para me investigar, para aprender tudo sobre mim. Eu te conheço há menos de uma semana. A vida não é justa, Sofia. Ele estendeu a mão, gentilmente enxugando uma lágrima da minha bochecha com o polegar. O simples toque enviou eletricidade através de mim, confusa e indesejada. Se fosse, seus pais ainda estariam vivos e nós nunca teríamos nos conhecido. Eu me afastei de seu toque, precisando de espaço para pensar com clareza. Se eu ficar aqui, eu preciso de garantias. Eu mantenho meu emprego. Eu vou e volto como eu quiser, com a sua segurança, se necessário. E eu quero o meu próprio espaço, a minha privacidade. Todos os pedidos são razoáveis. Ele assentiu. Embora eu deva insistir em aprovar seus movimentos com antecedência para fins de segurança. E quando isso acabar, quando você encontrar o que está procurando, eu terei a minha vida de volta, completamente. Você desaparece dela como se nunca tivesse existido. Algo piscou em seus olhos então. Uma escuridão, uma possessividade que me fez perder o fôlego. É isso mesmo que você quer? Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu de repente. O motorista que nos trouxe aqui entrou correndo, seu rosto normalmente impassível, tenso com urgência. Chefe, ele disse, seus olhos voando para mim e depois de volta para Alessandro. Temos uma situação. Seu apartamento na cidade, ele foi invadido. A postura de Alessandro mudou em um instante, uma calma predatória se apossando dele. Explique. O sistema de segurança foi desativado há 7 minutos. A equipe 2 respondeu e encontrou sinais de entrada forçada. O lugar foi revirado. Vítimas? Nenhuma das nossas. Há um corpo do sexo masculino, cerca de 35 anos. Uma única ferida de bala na cabeça. Não é um dos jogadores habituais. A identidade diz Ricardo Costa, mas estamos verificando se é legítima. O nome não significou nada para mim, mas a expressão de Alessandro escureceu ainda mais. Reconhecimento facial? Rodando agora. Os resultados preliminares sugerem uma conexão com o grupo Kazan. Alessandro praguejou em voz baixa no que soou como italiano. Feche a propriedade. Dobre os guardas do perímetro. Ninguém entra ou sai, sem a minha autorização direta. Ele se virou para mim, sua expressão sombria. Parece que a sua decisão foi tomada por você. Eles estão se movendo mais rápido do que eu esperava. O medo me agarrou pela garganta quando a realidade da situação me atingiu. Isso não era um jogo ou uma manipulação elaborada. Pessoas estavam mortas. Meus pais, Rafael Soares, este homem desconhecido no apartamento de Alessandro. E de alguma forma, de forma impossível, eu estava conectada a tudo isso através de um número errado e um medalhão perdido. O que nós fazemos agora? Perguntei, odiando o tremor na minha voz. Os olhos de Alessandro encontraram os meus, escuros e determinados. Nós encontramos aquele medalhão antes que eles o encontrem. E eu a mantenho viva, não importa o que seja necessário. Naquele momento, de pé no escritório iluminado pela lareira de uma mansão pertencente a um homem que eu mal conhecia, cercada por perigos que eu estava apenas começando a entender, eu fiz minha escolha. Não porque eu confiava em Alessandro Castilho, mas porque eu não tinha outra opção. Eu agora estava irrevogavelmente envolvida em seu mundo perigoso, e a única saída era seguir em frente. Alessandro se moveu com precisão rápida e controlada, emitindo ordens em italiano rápido pelo seu telefone, enquanto me guiava para fora do escritório. O motorista, cujo nome eu descobri ser Marco, seguiu logo atrás, sua mão repousando na arma no coldre debaixo da sua jaqueta. Para onde estamos indo? Perguntei, lutando para acompanhar os longos passos de Alessandro. Para algum lugar ainda mais seguro. Ele me guiou através de um labirinto de corredores até chegarmos ao que parecia ser um beco sem saída. Alessandro pressionou sua palma contra um painel de madeira que se abriu silenciosamente
para revelar um elevador moderno. Poucas pessoas sabem que esta parte da casa existe. O elevador desceu suavemente, abrindo-se em um espaço que não se parecia em nada com a opulência do mundo antigo da mansão acima. Isso era elegante, moderno, todo de concreto e vidro e aço inoxidável. Um bunker projetado com luxo e segurança em mente. Meus aposentos particulares, Alessandro explicou, notando minha surpresa. A casa acima mantém certas expectativas para alguém na minha posição. É aqui que eu realmente vivo. Era um espaço deslumbrante, de conceito aberto, com uma parede inteira feita de vidro que dava para um pátio subterrâneo. Uma cachoeira caía por uma parede de pedra, iluminada por uma iluminação suave, que fazia a água brilhar como prata líquida. É lindo, eu admiti, momentaneamente distraída do meu medo. A beleza e a segurança não precisam ser mutuamente exclusivas. O telefone de Alessandro tocou, e ele atendeu, falando novamente em italiano rápido antes de desligar. Marco, prepare as transmissões de vigilância. Eu quero olhos em cada abordagem à propriedade. Marco assentiu e foi para uma parede de telas, os dedos voando sobre um teclado. Alessandro se virou para mim. Nós precisamos conversar sobre o medalhão. Eu já te disse tudo o que eu lembro, eu disse, afundando em um sofá minimalista. Os eventos da noite me deixaram exausta, a adrenalina começando a diminuir. Era de prata, em forma de oval, com um padrão de filigrana, nada de especial. Havia algo de incomum nele, algo que parecesse fora do lugar ou estranho. Eu fechei os olhos, tentando lembrar detalhes de um objeto que eu não tinha visto há mais de uma década. Era mais pesado do que parecia, e a parte de trás tinha algum tipo de padrão gravado. Não decorativo, mas como... Eu franzi a testa, lutando para visualizá-lo. Mas como números ou letras. Eu presumi que era a marca do fabricante. Alessandro trocou um olhar com Marco. Você alguma vez o abriu além de ver a fotografia lá dentro? Claro, era um medalhão. Eu fiz uma pausa lembrando de algo. Espere, a foto não era colada como você esperaria. Estava em uma pequena moldura que podia ser removida. Eu a tirei uma vez para olhar mais de perto, e atrás da foto. A intensidade de Alessandro tinha subido vários níveis. Eu balancei a cabeça. Nada. Apenas o espaço vazio. Você tem certeza? Ele se aproximou, seus olhos escuros fixos nos meus. Pense com cuidado, Sofia. Havia algo, qualquer coisa, atrás da foto. A intensidade de seu olhar tornou difícil de me concentrar. Eu não. Espere. Uma memória veio à tona, fraca com o tempo, mas de repente relevante. Havia um pequeno pedaço de papel escondido atrás da foto. Eu pensei que fosse apenas um enchimento para evitar que a foto ficasse balançando. Eu nunca o tirei. Alessandro se endireitou, a excitação mal contida por trás de seu exterior controlado. Pode ser isso. Seu pai pode ter escondido números de conta, senhas ou coordenadas nesse papel. Ele se virou para Marco. Expanda os parâmetros de busca. Verifique cofres em nome de seus pais, unidades de armazenamento, qualquer lugar que possa ser acessado com um código ou chave. Marco assentiu e se afastou para fazer uma ligação. Eu ainda não entendo, eu disse, abraçando a mim mesma. Se meu pai estava envolvido em lavagem de dinheiro, por que ele me daria evidências que poderiam incriminá-lo? Para protegê-la. Alessandro se sentou ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele. Se ele estava planejando ir para as autoridades, ele teria sabido o risco. O medalhão era um seguro, uma prova que poderia corroborar seu testemunho se algo acontecesse com ele. E algo aconteceu com ele. Ele e minha mãe morreram porque ele queria fazer a coisa certa. Sim. Alessandro não suavizou, não ofereceu falso conforto. Seu pai fez inimigos perigosos, os mesmos inimigos que agora estão procurando por esse disco rígido. E por você.
Fechei os olhos, sobrecarregada. Por todos esses anos, eu pensei que fosse um acidente, azar aleatório e sem sentido. Saber a verdade teria mudado alguma coisa? Sua pergunta foi surpreendentemente gentil. Teria trazido eles de volta? Não, mas... Eu olhei para ele, a realização repentina amanhecendo. Sua família, os Castilhos, eles eram... Não. Ele balançou a cabeça firmemente. Minha família não teve conexão com a morte de seu pai. A organização para a qual ele trabalhava era uma operação rival, uma que meu pai tentava desmantelar há anos. Seu pai? Eu não tinha considerado que a posição de Alessandro poderia ser herdada. Ele está morto há 6 anos. Algo piscou em seus olhos. Dor antiga, cuidadosamente controlada. Ele foi envenenado em uma reunião que era suposto ser uma negociação de paz. Sinto muito. As palavras pareciam inadequadas. Ele as reconheceu com um leve aceno. Eu passei os últimos 6 anos consolidando poder, eliminando rivais e tentando legitimar nossas operações. A evidência nesse disco rígido me ajudaria a terminar o que meu pai começou. Desmantelar a mesma organização responsável pela morte de seus pais. A ironia não me escapou. Então nós dois queremos a mesma coisa, por razões diferentes. Talvez não tão diferentes. Seus olhos seguraram os meus. Nós dois queremos justiça para nossos pais. E nós dois entendemos o que significa reconstruir uma vida a partir das cinzas. Algo mudou entre nós naquele momento. Um reconhecimento, uma conexão que eu não esperava e não tinha certeza se eu queria. Este homem que tinha se inserido à força na minha vida, que representava tudo o que eu deveria temer e evitar, de repente parecia mais humano, mais familiar. Marco limpou a garganta, quebrando o momento. Chefe, a equipe encontrou algo. Um cofre no primeiro Banco Nacional, registrado em nome de Sofia Santos. Ele entregou a Alessandro um tablet. Aberto uma semana antes do incêndio, meu coração acelerou. Meu pai abriu um cofre no meu nome, uma tática comum ao esconder algo valioso. Alessandro estudou a informação no tablet. Nós precisaremos de acesso. Eu teria que estar lá pessoalmente, eu disse, com um documento de identidade. Muito arriscado. Se eles te conectaram ao Rafael, eles estarão observando os bancos. Alessandro esfregou a mandíbula pensando. Nós precisamos de uma distração. Antes que ele pudesse elaborar, um alarme tocou no espaço. Marco correu para a parede de telas, digitando freneticamente. Brecha no perímetro, quadrante norte, 3 veículos, pesadamente armados. A transformação de Alessandro foi imediata e aterrorizante. O homem pensativo ao meu lado desapareceu, substituído por alguém mais frio, mais duro, um predador se preparando para a batalha. Quantas? Pelo menos 12 hostis. Nossos homens estão combatendo, mas eles estão usando armas de nível militar. Protocolo de evacuação 3. Alerte todas as equipes. Alessandro foi até um painel na parede, que se abriu para revelar um arsenal de armas. Ele selecionou uma pistola, verificando-a com eficiência praticada antes de guardá-la em um coldre de ombro. Marco, leve a Sofia pelo túnel. Leve-a para a casa segura na cidade. Não. A palavra escapou de mim antes que eu pudesse pensar. Ambos os homens olharam para mim surpresos. Não, eu repeti mais firmemente. Estou cansada de fugir. Cansada de ser um peão em um jogo que eu não escolhi jogar. Se o medalhão do meu pai é a chave para acabar com isso, então eu preciso ser a única a recuperá-lo. Alessandro me estudou. Algo como respeito piscando em seus olhos. É muito perigoso. Minha vida inteira é perigosa agora, graças a você. Eu me levantei, encontrando força na minha raiva. Você não decide os riscos que eu tomo, não mais. Uma forte explosão abalou o prédio, a poeira caindo do teto. O telefone de Marco zumbiu com mensagens urgentes. Eles invadiram a casa principal. 8 minutos até que eles cheguem ao elevador. Alessandro praguejou.
Então tomou uma decisão. Mudança de planos. Nós vamos todos juntos. Marco, a saída subterrânea do Bentley. Ele se virou para mim. Fique perto de mim. Faça exatamente o que eu digo. Se eu disser para você correr, você corre. Se eu disser para você se esconder, você se esconde. Entendeu? Eu assenti, com o medo e a determinação em conflito dentro de mim. Entendido. Bom, ele me deu uma pequena pistola, que eu aceitei com as mãos trêmulas. Último recurso apenas. A trava está ligada. O gatilho requer uma pressão firme. Os próximos minutos passaram em um borrão. Nós nos movemos por outra porta escondida para uma garagem que abrigava vários veículos de luxo. Marco ligou um Bentley escuro, enquanto Alessandro me guiava para o banco de trás, sentando-se ao meu lado. A porta da garagem se abriu para um túnel, mal iluminado e inclinado para cima. O túnel sai a 5 quilômetros da propriedade, Alessandro explicou, enquanto Marco acelerava. Nós teremos uma vantagem, mas não muito grande. Assim que eles perceberem que escapamos, eles virão atrás de nós. Quem são eles? Eu perguntei, agarrando a maçaneta da porta, enquanto Marco fazia uma curva em alta velocidade. Os homens de Kazan. Ele era o superior de Daniel, o que acabou ordenando a morte de seus pais. O telefone de Alessandro zumbiu com atualizações. Eles chegaram ao bunker. Eles sabem que nós saímos. O túnel parecia interminável. Os faróis do Bentley iluminando apenas uma curta distância à frente na escuridão. Minha mente estava correndo, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Toda a minha compreensão da minha vida, dos meus pais, tinha sido revirada. E agora eu estava fugindo de atacantes armados, na companhia de um chefe da máfia que, apesar de tudo, parecia determinado a me proteger. Finalmente o túnel terminou, abrindo-se para uma estrada rural deserta. Marco apagou os faróis, navegando pela luz da lua até chegarmos a uma rodovia principal. Somente então ele os ligou novamente, entrando sem problemas no tráfego escasso de fim de noite. Para onde estamos indo? Eu perguntei. Para o banco primeiro. Alessandro decidiu. Eles não vão esperar que a gente vá para lá diretamente. Eles vão assumir que estamos fugindo, não avançando. Já é quase meia-noite, eu apontei. O banco não estará aberto. O sorriso de Alessandro não tinha humor. Para mim, estarás. Fiel à sua palavra, quando chegamos ao primeiro banco nacional no centro, um homem com a aparência nervosa em um terno amassado estava esperando na entrada de serviço. Ele nos levou rapidamente através de corredores escuros para a área do cofre, seus olhos desviando-se para todos os lugares, exceto para o rosto de Alessandro. Cofre 1374 como solicitado, Sr. Castilho. Ele mexeu com as chaves, destrancando um portão de segurança. Eu lhes darei privacidade. Fique por perto, Alessandro instruiu. Não vamos demorar. O homem assentiu e se retirou para uma distância discreta. Alessandro se virou para mim. Requer sua identidade e sua assinatura. Entreguei minha carteira de motorista, tentando ignorar o quão surreal essa visita noturna ao banco parecia. Minutos depois, um grande cofre estava em uma mesa particular. Minha mão tremia enquanto eu o abria. Dentro havia um único item, uma pequena bolsa de veludo. Eu virei o seu conteúdo na mesa e lá estava ele, o medalhão de prata, exatamente como eu me lembrava, em forma de oval, com um delicado trabalho de filigrana na frente e o que eu agora reconheci como números gravados na parte de trás. Coordenadas, Alessandro murmurou, examinando a parte de trás. E o que parece ser uma data. Com os dedos trêmulos, eu abri o medalhão. A pequena fotografia de meus pais ainda estava lá, tão vibrante quanto no dia em que foi tirada. Eu removi cuidadosamente a pequena moldura, revelando um pedaço de papel dobrado atrás dela. Alessandro observou atentamente enquanto eu o desdobrava. O papel continha uma sequência de letras e números, escrita com a caligrafia distintiva de meu pai, seguida por uma breve mensagem. Para Sofia. Se você está lendo isso, eu falhei.
A evidência está onde você pegou o seu primeiro peixe. Não confie em ninguém. Sinto muito. Eu te amo, papai. Lágrimas embaçaram minha visão. Alessandro gentilmente pegou o papel, estudando o código. Isso pode ser um número de conta, possivelmente no exterior. E a mensagem? Você sabe o que significa? Onde você pegou seu primeiro peixe? Através das minhas lágrimas, eu assenti. Lagoa Santa. Nós tínhamos uma pequena cabana lá quando eu era criança. Faz anos que não vou para lá. Esse é o nosso próximo destino. Alessandro cuidadosamente dobrou o papel e o devolveu para mim. Guarde-o em segurança. Eu o coloquei no meu bolso, junto com o medalhão, que eu prendi no meu pescoço. Seu peso parecia estranho e familiar. Uma conexão tangível com meu pai e os segredos que ele tinha tentado me proteger. Quando saímos do banco, Marco se tensionou, sua mão indo para a sua arma. Chefe, temos um seguidor, um SUV preto, 2 carros atrás. A reação de Alessandro foi imediata. Mudança de planos. Marco, vá para o cais. Nós vamos pegar o barco para o lago. Ele se virou para mim. A cabana. A que distância fica da água? Bem na margem, eu disse. Nós tínhamos um pier particular. Bom. Seu braço foi ao redor de mim protetoramente enquanto nos apressávamos de volta para o Bentley. Fique agachada assim que estivermos no carro. A viagem para o cais foi um pesadelo de pneus guinchando e viradas repentinas, enquanto Marco tentava despistar nossos perseguidores. Alessandro permaneceu calmo, dando direções a Marco e ocasionalmente verificando as armas que ele tinha trazido. Eu me agachei no chão do banco de trás, o medalhão agarrado na minha mão, a última mensagem do meu pai se repetindo na minha mente. Não confie em ninguém. Ele tinha se referido a Alessandro? Eu estava cometendo um erro fatal ao levá-lo para a cabana, para o que quer que meu pai tivesse escondido lá. Mas se não Alessandro, em quem eu poderia confiar? As pessoas nos perseguindo tinham matado meus pais, tinham matado Rafael Soares, me matariam sem hesitação se me pegassem. Pelo menos Alessandro tinha mostrado um desejo de me manter viva, mesmo que seus motivos não fossem inteiramente altruístas. O carro parou com um guincho. Chegamos, Alessandro anunciou. Fique perto. Os cais estavam desertos a esta hora, os barcos ancorados lá balançando suavemente na água. Alessandro nos levou a um iate elegante, destrancando-o com uma chave do seu bolso. Você tem um iate? Eu não pude conter a surpresa na minha voz. Vários, ele respondeu, me ajudando a embarcar. Este é o mais rápido. Marco assumiu o leme enquanto Alessandro trancava as portas e janelas. Em minutos, estávamos nos afastando do cais, acelerando em direção à água aberta. A Lagoa Santa fica a 30 quilômetros ao norte, eu disse, tentando me orientar. Nós devemos ser capazes de chegar lá em cerca de... O som de tiros me interrompeu. Uma bala estilhaçou uma das janelas do iate, enviando vidro voando. Alessandro me empurrou para baixo, me protegendo com seu corpo. Eles estão atrás de nós, Marco gritou. Lancha, se aproximando rápido. Podemos superá-los? Alessandro perguntou, ainda me cobrindo. Em águas abertas, não. Talvez no estreito, onde temos a vantagem do conhecimento local. O peso de Alessandro era assustador e reconfortante enquanto ele me mantinha protegida. Vá para o estreito. Eu cuido dos nossos convidados. Ele se moveu, me permitindo respirar, mas me mantendo abaixada. Fique agachada, Sofia. Não se mova deste lugar. Mais tiros irromperam. Balas ricocheteando no exterior do iate. Alessandro se moveu com agilidade surpreendente para um compartimento de armazenamento, tirando o que parecia ser um rifle de alta potência. Marco, apague as luzes no meu sinal. Ele instruiu, se posicionando ao lado de uma janela. 3, 2, 1, sinal. O iate mergulhou na escuridão. Através da janela, eu podia ver a lancha atrás de nós, seu holofote varrendo a água, procurando por nós. Alessandro mirou.
sua respiração firme e controlada. O som de seu rifle foi ensurdecedor no espaço fechado. Através da janela, eu vi o holofote na lancha perseguidora se estilhaçar. Alessandro disparou mais 2 vezes, e o motor da lancha falhou e morreu, deixando-a à deriva. Eles estão desativados, ele anunciou, retornando para mim. Mas devemos assumir que eles pediram reforços. Precisamos chegar à cabana rapidamente. Marco nos guiou através do estreito, um canal sinuoso entre pequenas ilhas, antes que a vasta extensão da Lagoa Santa se abrisse diante de nós. Mesmo na escuridão, a margem familiar enviou uma onda de memórias me invadindo. Verões passados nadando e pescando, meu pai me ensinando a colocar a isca no anzol, minha mãe nos chamando para o jantar da varanda da cabana. Ali, eu apontei para um pequeno pier particular mal visível à luz da lua. Essa é a nossa cabana. Marco guiou o iate com maestria para o pier. Alessandro me ajudou a sair para as tábuas envelhecidas, sua mão firme ao redor da minha. A cabana se erguia à nossa frente, escura e silenciosa, inalterada na década desde que eu a tinha visto pela última vez. Espere aqui, Alessandro instruiu, tirando a sua arma. Ele se aproximou da cabana com cautela, verificando janelas e portas antes de sinalizar que estava livre. A porta rangeu quando eu a abri, as memórias me assaltando a cada passo. O cheiro de mofo do desuso, as silhuetas familiares dos móveis cobertos por lençóis, a lareira de pedra onde assávamos marshmallows em dias chuvosos. Onde você pegou seu primeiro peixe? Alessandro perguntou, ligando uma lanterna. Na ponta do pier, eu respondi, mas ele não teria enterrado nada lá, está debaixo d'água. Eu me movi pela cabana, passando os dedos sobre as superfícies cobertas de poeira, procurando por qualquer sinal do que meu pai poderia ter querido dizer. A pequena cozinha, os 2 quartos, a sala de estar. Nada parecia perturbado ou incomum. Então eu me lembrei, a casa de barcos. Nós guardávamos o equipamento de pesca lá. Foi lá que eu peguei meu primeiro peixe, não na lagoa, mas na casa de barcos. Eu estava praticando o arremesso e acidentalmente fisguei um peixe de metal na parede. Meu pai riu por horas. Alessandro acenou para Marco, que assumiu uma posição ao lado da porta da frente, vigilante. Juntos, Alessandro e eu seguimos para a pequena casa de barcos anexada ao pier. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado que Alessandro abriu rapidamente. Dentro, o ar estava espesso com o cheiro de madeira velha e verões esquecidos. Varas de pesca estavam em um canto, teias de aranha as conectando como fios de seda, e na parede, exatamente como eu me lembrava, pendurado o peixe de metal, minha primeira captura acidental. Ali, eu apontei, atrás daquele peixe, tem que ser isso. Alessandro levantou o peso do peixe de seu gancho, revelando um pequeno cofre de metal embutido na parede. Um cadeado de combinação o protegia. Os números no medalhão, eu percebi, puxando-o do meu pescoço. Eles devem ser a combinação. Com os dedos trêmulos, eu disquei a sequência gravada na parte de trás do medalhão. O cofre se abriu com um clique, revelando uma caixa à prova d'água lá dentro. Eu a retirei, sentindo o peso do que estava contido nela. A lanterna de Alessandro iluminou a caixa enquanto eu a abria. Dentro havia um disco rígido, elegante, preto, nada notável, exceto pelo que ele continha, e um envelope lacrado com o meu nome escrito nele com a caligrafia de meu pai. O disco rígido desaparecido, Alessandro disse calmamente. Rafael deve tê-lo encontrado, então o escondeu novamente quando percebeu o que ele continha. Mas como ele sabia sobre este lugar? Sobre o cofre? Seu pai deve ter contado a alguém. Ou talvez Rafael seguiu a mesma pista que nós. O medalhão, o cofre, a mensagem. Eu agarrei o envelope, dividida entre o desejo de ler as últimas palavras de meu pai para mim e o medo do que elas poderiam conter.
Antes que eu pudesse decidir, a voz urgente de Marco chamou de fora. Chefe, veículos se aproximando, múltiplos faróis. Alessandro pegou o disco rígido, guardando-o dentro de sua jaqueta. Nós precisamos ir, agora. Nós voltamos correndo para o iate, o envelope agarrado na minha mão, a caixa vazia deixada para trás. Marco já tinha ligado os motores, o iate vibrando com poder contra o cais. Espere, eu disse, enquanto Alessandro se preparava para soltar as linhas. Há outra maneira. Uma estrada de serviço através da mata se conecta a uma rodovia a cerca de 1 quilômetro daqui. Eles vão esperar que a gente saia pela água. Alessandro avaliou a situação rapidamente. Marco, leve o iate, afaste-os do lago, depois volte para o ponto de extração secundário. Nós nos encontraremos lá. Marco assentiu, entendendo a ordem não dita de agir como isca. Enquanto ele se afastava do cais, Alessandro e eu entramos na mata, seguindo um caminho estreito que eu me lembrava das explorações da infância. A floresta era escura, a lua fornecendo apenas luz intermitente através do dossel acima. Alessandro se moveu com um silêncio surpreendente para o seu tamanho, uma mão segurando a minha, a outra segurando sua arma. Atrás de nós eu ouvi gritos e o som de motores de barco. Nossos perseguidores tinham chegado à cabana. Eles vão revistar a casa de barcos primeiro, Alessandro murmurou. Encontrar a caixa vazia vai atrasá-los, fazê-los se perguntar se já escapamos com o disco rígido. Continuamos através da mata, o caminho ficando mais fraco à medida que anos de desuso permitiram que a natureza o tomasse de volta. Meus pulmões ardiam com o esforço, o medo me impulsionando para a frente, apesar da resistência de músculos não acostumados a tal atividade. Finalmente as árvores se afinaram, revelando uma estreita estrada de terra além. Alessandro parou, ouvindo atentamente, antes de me levar para ela. A rodovia deve ser por ali, eu apontei para o norte, tentando me orientar na escuridão. Antes que pudéssemos nos mover, faróis apareceram à distância, se aproximando rapidamente ao longo da estrada de terra. Volte! Alessandro sibilou, me puxando para a proteção das árvores. Nós nos agachamos atrás de um tronco caído, observando enquanto um SUV preto passava ruidosamente, indo em direção à cabana. O veículo pulou sobre o chão irregular, seus ocupantes examinando a floresta ao redor. Eles estão procurando o perímetro, Alessandro sussurrou. Nós precisamos continuar nos movendo. Continuamos para o norte, ficando logo dentro da linha das árvores, usando a estrada como um guia sem nos expormos. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, o brilho distante da rodovia apareceu à frente. Meus homens estarão esperando em um posto de gasolina a 3 quilômetros a leste, Alessandro disse. Se pudermos chegar à rodovia sem sermos vistos, nós conseguiremos. Estávamos quase na beira da floresta, quando o som de um galho quebrando atrás de nós quebrou o silêncio. Alessandro se virou, me empurrando para trás dele, enquanto uma figura emergia da escuridão. Eu me perguntava quando você daria as caras, Castilho. Bah. O homem que se aproximou era mais velho, seu cabelo prateado brilhando à luz da lua, seu sotaque vagamente do leste europeu. Em sua mão estava uma arma, apontada firmemente para o peito de Alessandro. Sempre o herói, não é? Assim como o seu pai. Kazan. A voz de Alessandro era seca, desprovida de emoção. Eu vejo que você ainda prefere deixar os outros fazerem o trabalho perigoso enquanto você chega para a glória. O homem mais velho sorriu de forma fina. Um líder delega, algo que seu pai nunca entendeu. Seu olhar se moveu para mim. E esta deve ser a filha de João Santos. A semelhança é impressionante. Eu me encolhi com a menção do nome de meu pai, falado pelo homem que tinha ordenado a sua morte. Ela não sabe de nada, Alessandro disse. Isso é entre você e eu. Pelo contrário, ela te levou direto para o que eu estive procurando. O sorriso de Kazan desapareceu. O disco rígido, Castilho. Entregue-o e talvez eu permita que vocês dois vivam. Nós dois sabemos que isso é uma mentira,
Alessandro respondeu calmamente. No momento em que você tiver o que quer, nós estaremos mortos. Kazan deu de ombros. Então você não tem nada a perder ao cooperar, tem? Minha mente corria, procurando desesperadamente uma saída. Alessandro estava entre eu e Kazan, seu corpo tenso, mas sua voz controlada. Eu podia sentir o envelope de meu pai amassado no meu punho fechado. Se eu te der o disco rígido, Alessandro disse lentamente, eu quero a sua palavra de que ela vai embora. Ela desaparece, vive a vida dela. Nunca mais será incomodada por você ou sua organização. Alessandro, não, eu sussurrei, horrorizada com a sua aparente disposição de se sacrificar. Ele me ignorou, mantendo sua atenção focada em Kazan. Temos um acordo. Kazan pareceu considerar isso. Você sempre foi sentimental, Castilho, assim como seu pai. O sentimento é uma fraqueza em nosso negócio. Ele assentiu. Muito bem. A garota vai embora. Você me dá o disco rígido. Uma troca justa. Jure, Alessandro exigiu. Jure pela sua honra, a pouca que você tem. Você questiona minha honra. O rosto de Kazan se escureceu. Eu juro. Agora, o disco. Com uma lentidão deliberada, Alessandro estendeu seu braço, o disco rígido em sua mão aberta. Kazan deu um passo à frente para pegá-lo, sua arma nunca se desviando de seu alvo no peito de Alessandro. Naquele momento, várias coisas aconteceram de uma vez. Um som distante, o zumbido de rotores de helicóptero, cresceu rapidamente. A atenção de Kazan se moveu momentaneamente para o barulho, e Alessandro se moveu com velocidade explosiva, derrubando a arma para o lado enquanto ela disparava, a bala zumbindo inofensivamente para as árvores. Os dois homens se agarraram, caindo no chão em uma luta desesperada pela arma. Eu fiquei paralisada, o envelope de meu pai ainda agarrado na minha mão, enquanto os sons de sua luta enchiam a clareira. Um segundo tiro ecoou. Ambos os homens ficaram parados. Alessandro. Eu corri para a frente, aterrorizada com o que eu encontraria. Ele se levantou do chão, respirando pesadamente. Um corte sangrento em sua maçã do rosto, mas de resto ileso. A seus pés jazia Kazan. Imóvel. Uma mancha escura se espalhando pelo seu peito. O helicóptero estava diretamente acima agora. Um holofote cortando a escuridão para iluminar a clareira. Alessandro pegou minha mão, me puxando para perto enquanto figuras em equipamento tático desciam de rapel, com armas prontas. Chefe, um deles reconheceu Alessandro com um aceno. Perímetro seguro. Marco chegou ao ponto de extração. Temos veículos esperando na rodovia. Uma mistura complexa de emoções cruzou o rosto de Alessandro. Satisfação, arrependimento, cansaço. Ele olhou para o disco rígido ainda agarrado em sua mão. Depois para mim. Acabou, ele disse suavemente. Ou pode acabar, se é isso que você quer. Eu o encarei, lutando para processar tudo o que tinha acontecido. O que você quer dizer? Eu te fiz uma promessa. Quando isso acabasse, você poderia ter a sua vida de volta. Eu desapareceria como se nunca tivesse existido. Seus olhos escuros seguraram os meus. É isso que você ainda quer? Antes que eu pudesse responder, lembrei-me do envelope na minha mão. As últimas palavras de meu pai para mim. Com os dedos trêmulos, eu quebrei o lacre e desdobrei a carta lá dentro, lendo a luz forte do holofote do helicóptero. Minha querida Sofia, se você está lendo isso, então minhas tentativas de consertar as coisas falharam. Eu cometi erros terríveis, confiei nas pessoas erradas, e agora esses erros ameaçam destruir a única coisa que realmente me importa. Você. A evidência no disco rígido exporá Kazan e toda a sua organização, incluindo Daniel Santos, meu ex-sócio. Eu estava cego para o que eles realmente estavam fazendo até que fosse tarde demais. Quando eu descobri a verdade, que eles estavam usando minhas habilidades de contabilidade para lavar dinheiro para tráfico humano, drogas e armas,
Eu sabia que tinha que pará-los. Eu escondi o disco onde apenas você pensaria em procurar. Não confie em ninguém com essa informação, exceto em um homem. Antônio Castilho, ou seu filho, Alessandro. A família Castilho tem lutado contra Kazan há anos. Eles não são santos, Sofia, mas eles têm um código, uma honra que Kazan não tem. Me perdoe pelo perigo em que eu a coloquei. Me perdoe pelas mentiras. Saiba que tudo o que eu fiz por amor a você e a sua mãe. Encontre Alessandro Castilho. Confie nele com a sua vida, como eu teria confiado no pai dele com a minha. Eu te amo. Sempre. Papai. Eu levantei o olhar da carta com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, para encontrar Alessandro me observando intensamente. Você sabia, eu disse. Você sabia que meu pai confiava no seu. Ele assentiu lentamente. Eu suspeitava. Quando Rafael roubou o disco e foi encontrado com o seu número, eu esperava que isso significasse o que eu pensava que significava, que seu pai tinha deixado instruções apontando para a família Castilho. Por que você não me contou? Você teria acreditado em mim? Você teria confiado em um estranho, alegando que seu pai se aliou a outra família do crime? Sua voz era gentil. Eu precisava que você fizesse sua própria escolha, Sofia. Que decidisse por si mesma em quem confiar. Eu olhei para a carta de meu pai, depois para o homem à minha frente. Perigoso, poderoso, mas também o homem que tinha me protegido, que tinha se oferecido para se sacrificar por mim. O homem em quem meu pai tinha confiado. O que acontece agora? Eu perguntei. Com o disco? Com a organização de Kazan? Agora eu termino o que nossos pais começaram. A mão de Alessandro se ergueu para tocar meu rosto gentilmente. Com essa evidência, eu posso desmantelar toda a operação de Kazan legalmente, através de promotores federais que me devem favores. Sem violência, sem mais mortes, um fim limpo. E nós? O que acontece conosco? A pergunta pairou entre nós, carregada de possibilidades que eu não tinha me permitido considerar até agora. Isso, Alessandro disse suavemente, é inteiramente com você. Eu falei sério sobre o que eu disse antes. Você pode ir embora, voltar para a sua vida, nunca mais me ver. Ou, eu incitei quando ele hesitou, ou você pode escolher um caminho diferente. Comigo. Seu polegar enxugou uma lágrima na minha bochecha. Eu não vou fingir que seria simples. Meu mundo é complicado, perigoso às vezes, mas eu a protegeria com a minha vida, e talvez juntos nós pudéssemos construir algo que nenhum de nossos pais conseguiu realizar. Um legado que honra o sacrifício deles sem repetir os erros deles. Pensei na minha vida tranquila como enfermeira, no pequeno apartamento, na rotina que tinha definido a minha existência desde a morte de meus pais. Então eu pensei em Alessandro, na intensidade em seus olhos quando ele olhava para mim, na conexão não dita que tinha crescido entre nós através do perigo e da revelação. De agora em diante, você é minha, eu repeti suas palavras daquela primeira noite. É isso que você ainda quer? Seus olhos escuros seguraram os meus, inabaláveis. Mais do que tudo, mas apenas se você escolher livremente. Naquele momento, de pé em uma clareira iluminada pela lua, com os rotores de helicóptero trovejando acima e a última carta de meu pai na minha mão, eu fiz minha escolha. Não por medo ou obrigação, mas pela certeza de que a vida tinha me levado a esta encruzilhada por uma razão. Eu estendi a mão, meus dedos traçando a cicatriz em sua maçã do rosto. Então eu escolho este caminho. Eu escolho você. O sorriso que transformou seu rosto foi como nada que eu tinha visto antes. Genuíno, desprotegido, quase infantil em sua alegria repentina. Ele me puxou para seus braços, seus lábios encontrando os meus em um beijo que parecia ser tanto um fim quanto um começo. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, ele pressionou a testa na minha. Eu vou passar todos os dias me certificando de que você nunca se arrependa dessa escolha. Eu vou cobrar essa promessa. Eu sussurrei.
Enquanto caminhávamos de mãos dadas em direção aos veículos que esperavam, o disco rígido, seguro e a carta de meu pai guardada com segurança, eu senti um peso sair dos meus ombros. O passado, com todos os seus segredos e mentiras, finalmente poderia descansar. O futuro, incerto como poderia ser, tinha possibilidades que eu estava pronta para explorar. Eu tinha atendido um número errado e encontrado meu destino. Alessandro tinha me reivindicado como sua, e agora, contra todas as probabilidades, eu o tinha reivindicado em troca. De agora em diante pertencemos um ao outro. E esse era um começo que valia todo o perigo que tínhamos suportado para alcançá-lo. Se você gostou da história, inscreva-se no canal. Deixe um like e me diga nos comentários qual parte te prendeu mais.